me chamo Celice, sou a professora e artesã aqui do canal. Em parceria com a Gabriela Oliveira Atelier, trazemos o passo a passo de todas essas peças que compõem o kit. E fazem parte desse kit a botinha, a estrela, o cesto estrela e a guirlanda Meu Primeiro Natal. A Gabriela Oliveira Atelier que forneceu todas essas bases em acrílico para estarmos fazendo esses tutoriais. Os links com acesso direto aos principais materiais que estou utilizando aqui, você encontra na descrição do vídeo. Então, bora para a aula! Para estar iniciando a guirlanda Meu Primeiro Natal, estarei utilizando esse kit, que já é o kit que forma a guirlanda. Essa base com essa estrela que já está aqui com a foto da princesinha Maitê. Estarei utilizando também agulhas de crochê 6,5 milímetros e também 5 milímetros para facilitar na hora de introduzir nos furos. Estarei utilizando o fio Amorino 36 milímetros rosa chiclete. Vou iniciar aqui na parte de baixo da base. E começarei fazendo pontos baixíssimos. Então, introduzo aqui a agulha, trago o fio para cima em forma de laçada, deixo uma pontinha reserva aqui embaixo e vou seguir fazendo pontos baixíssimos. Então, sobre cada furo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Observe que aqui eu estou utilizando a agulha de 5 milímetros, para facilitar justamente na hora de estar introduzindo aqui nos furos. Então, farei uma carreira com pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo sobre cada furo de base. O ponto baixíssimo consiste só em introduzir aqui a agulha no furo, puxar a laçadinha lá embaixo e já passar diretamente aqui sobre a laçada que está aqui por cima. Então, contornarei aqui toda essa base com uma carreira de pontos baixíssimos. Vou fazendo aqui e retorno com você lá no final para o arremate da carreira. Finalizada a carreira de pontos baixíssimos, aqui nesta base foram um total de 60 pontos baixíssimos, a mesma quantidade de furos da base. Observe que aqui o último ponto ainda está por fazer. Então, eu vou deixar aqui uma folguinha nessa última laçada, retiro a agulha, porque esse último ponto será simulado. Então, eu introduzo a minha agulha por dentro deste ponto aqui, ó, onde sai a laçada. Introduzindo também por dentro do furo aqui da base. E pego essa pontinha de fio que eu deixei aqui, reserva, lá no início da carreira. E vou trazê-la aqui para cima. Trago ela para cima, passando também por dentro desse ponto onde sai a laçada. Observe aqui. Trago esse fio todo aqui para cima, por dentro deste pontinho. E agora, eu vou passar essa pontinha de fio por baixo desse primeiro ponto feito aqui, ó. Observe que eu passei a agulha por debaixo dele. E vou trazer essa pontinha de fio também por debaixo dele, dessa forma. E vou retornar com ele de onde ele saiu, formando assim, ó, o desenho deste ponto. Então, retorno com a minha agulha neste ponto onde tem a laçada, essa laçada que eu deixei aqui me esperando, e vou trazer essa pontinha de fio aqui por dentro dele, observe a posição da minha agulha. E trago aqui por dentro dele, formando assim o desenho do ponto. Também preciso trazer essa pontinha de fio por dentro do furo da base, trazê-la aqui para baixo. Então, vou só mudar aqui a posição da base para facilitar. Trago essa pontinha de fio por dentro desse furinho. Ó, trago aqui para baixo da base. Sendo feito isso, já posso dar sequência ao trabalho.
Então, retorno com a minha agulha aqui na laçada, ajusto o fio. Essa pontinha de fio eu já aproveito para ir finalizando. Então, seguro aqui por baixo, que ela irá ficar por baixo dos pontos que irão sendo feitos. Então, aqui nessa laçada, onde eu retornei a agulha, eu já faço aqui um ponto. E sigo fazendo. Sobre cada ponto, um ponto baixo. Então, aqui já ficou mais imprensadinho para puxar os pontos, mas com jeitinho vai. Eu vou fazendo pontos baixos. Observe que eu introduzo a agulha no meio de cada ponto e também no furo da base acrílica. Trago o fio e vou fazendo pontos baixos. Observe também que eu já vou arrematando essa pontinha, ela vai ficando por baixo desses pontos baixos que estão sendo feitos. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Preciso ter também aqui 60 pontos baixos, assim como eu tenho na carreira anterior. Então, vou fazendo e retorno com você no final da carreira para o fechamento dela. Feita a carreira com 60 pontos baixos, irei fazer agora o fechamento dessa carreira. Então, deixo aqui uma folguinha nessa laçada para retirar a agulha, venho com a agulha de baixo para cima, por baixo desse primeiro ponto baixo feito aqui, ó, a cabeça desse primeiro ponto baixo feito. Pego essa laçada, conduzo ela aqui por baixo, retiro a agulha e venho agora com a agulha nessa posição, de cima para baixo. Pego aqui o fio, trago para cima em forma de laçada e junto com essa laçada que está aqui embaixo. Ficando 2 laçadas na agulha, pego o fio e faço o primeiro ponto baixo dessa carreira. Uma observação importante. No início, disse que iria utilizar 2 agulhas. No decorrer do trabalho, a intenção era trocar aqui pela agulha de número 6,5. Porém, decidi continuar aqui com a agulha de número 5 milímetros para ficar um trabalho mais delicado. E aí fica a seu critério, continuar com a mais fina ou trocar pela agulha que você já está acostumado. Então, aqui darei sequência ao trabalho. Sobre o mesmo ponto, onde eu já fiz o ponto baixo, eu farei o meio ponto alto. Então, pego aqui uma laçada, no mesmo lugar, pego uma laçada aqui por dentro, dou aqui uma certa altura, pego o fio e passo de uma única vez por dentro de todas essas laçadas, formando assim um meio ponto alto. Faço 2 correntes, 1 e 2. E retorno no mesmo ponto, fazendo um meio ponto alto. Então, uma laçada aqui por cima, outra laçada aqui por baixo, 3 laçadas na agulha, pego mais o fio aqui, passo por dentro de todas essas laçadas. E agora, finalizo com um ponto baixo. Retorno no mesmo lugar. Observe que esses pontos estão sendo feitos sobre o mesmo ponto de base. E finalizo com um ponto baixo, formando esse biquinho. E aqui eu vou saltar um ponto, ir no próximo e fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Feito aqui o ponto baixo, eu vou saltar um ponto de base, venho no próximo ponto e vou iniciar novamente esse ponto que eu vou estar chamando de ponto principal. Então, venho aqui nesse ponto e inicio com um ponto baixo. Faço um meio ponto alto. Duas correntes, 1, 2, outro meio ponto alto. E um ponto baixo. Formei um outro ponto similar a esse. E assim eu vou repetindo o processo. Então, agora,
eu dou sequência, saltando um ponto, indo no próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Então, faço aqui um ponto baixíssimo, salto um ponto, venho no próximo para iniciar o ponto principal. Então, aqui mais uma vez com você, ó. Feito o ponto baixíssimo, eu salto um ponto para iniciar novamente o ponto principal. Então, inicio com um ponto baixo. Então, faço um ponto baixo, um meio ponto alto sobre o mesmo ponto de base. Um meio ponto alto, duas correntes. E agora repito o processo, só que agora de trás para frente, né? Agora será o meio ponto alto, o meio ponto alto e agora o ponto baixo. Lembrando que é sobre o mesmo ponto de base. Feito aqui o outro ponto principal. E assim eu darei sequência em toda a borda aqui da base. Então, vou fazendo aqui e retorno com você para a finalização. Então, eu fiz no total de 15 pontos principais, obedecendo a sequência do trabalho, que foi um ponto principal, salto um ponto baixíssimo, salto um ponto, faço novamente o ponto principal. E assim fechou certinho aqui com 15 pontos principais no total. Agora estarei simulando o último ponto. E sempre para finalização desse ponto, dessa simulação de ponto, eu observo como que deu sequência, um ponto passando para o outro. Então, aqui eu vou precisar simular o ponto, pegando aqui nessa cabeça de ponto que está aqui neste ponto principal. Então, dou aqui uma folguinha nessa laçada, cerca aqui de uns 4, 5 dedos de fio, já é suficiente. Corto, retiro o fio aqui do novelo e estarei simulando esse último ponto. Então, agora aqui, por debaixo dessa cabeça de ponto aqui, observe, vou pegar aqui este fio, trazer para cima e retornar com ele de onde ele saiu, vindo aqui de baixo para cima, neste ponto, e conduzindo este fio aqui para baixo. Observe que formou aqui o ponto, este último ponto, dando sequência, como foram feitos os demais pontos, de um para o outro. Aqui na parte do avesso, é só finalizar a pontinha. Então, vou trazer essa pontinha aqui para perto desses pontos baixos, que vai ficar mais fácil finalizar. Então, introduzo a agulha por debaixo desses pontos para trazer essa pontinha de fio aqui por debaixo de quantos pontos eu achar necessário para que fique bem seguro. Então, aqui escolho alguns pontinhos e vou trazendo essa pontinha de fio. Corto. Se preferir, posso colocar uma gotinha de cola aqui por baixo, por hora, estarei deixando assim. Cortar essa outra pontinha aqui também, que já foi finalizada no início. Aqui com o fio de malha Amorino Champanhe, 36 milímetros, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. Gosto sempre de começar aqui mais por baixo. Então, venho aqui, ó, no centro desse ponto principal. Onde fica esse furinho, essa carreira vai servir justamente para tampar esses furinhos que ficaram aparentes aqui. Então, trago aqui uma laçada para cima. E por cima de cada ponto, entre um ponto e outro, nos intervalos, eu vou trazendo o fio e fazendo um ponto baixíssimo. Então, vou seguir fazendo aqui pontos baixíssimos.
dando uma folguinha para não apertar, ó, e por cima. Entre um ponto baixo e outro, eu vou fazendo pontos baixíssimos. E aqui, ó, cheguei no ponto principal, introduzo a agulha também e vou fazendo. Farei uma carreira de pontos baixíssimos em toda a borda, por debaixo desses pontos principais aqui e por cima dos pontos baixos. Vai ficando assim, eu vou fazer aqui toda a carreira e retorno com você para a finalização dela. Cheguei no último ponto, observe que a carreira de pontos baixíssimos cobriu aqueles furinhos que estavam aparentes e ficou assim. Vou aqui no último ponto, deixar uma folguinha, cerca de 3, 4 dedos de fio, já é suficiente. Vou cortar. Retiro o fio do novelo e vou simular o último ponto. Com a agulha por debaixo desse primeiro ponto feito, cuidado aqui porque ele ainda está solto. Eu vou vir aqui por debaixo dele e trazer essa ponta de fio também aqui por baixo dele e retornar com a ponta de fio de onde ela saiu. Então, agora com a agulha nesta posição, introduzo aqui neste ponto e trago esta ponta de fio aqui por dentro também dele, formando assim o desenho do ponto. E trago esta pontinha de fio aqui por baixo, bem próximo aqui ao ponto. Eu trago esta pontinha de fio para baixo aqui da guirlanda. E agora aqui no avesso, aqui por baixo, é só arrematar as pontinhas. Vou tomar o cuidado aqui de simular aqui mais um tracinho, apenas para completar. Então, venho aqui por debaixo desse outro tracinho, na cor champanhe, trago essa pontinha de fio, só mesmo para completar aqui esse tracinho. E por debaixo de alguns pontinhos, eu introduzo a agulha e vou buscar estas pontinhas de fio para estar arrematando. Faço de igual forma aqui também com a outra pontinha. Escolho alguns pontinhos e vou trazendo essas pontinhas de fio. A quantidade de pontinhos aí você vai observar, uma quantidade suficiente para que essas pontinhas fiquem bem arrematadas. Para mim aqui já vai ser suficiente, eu posso cortar. Posso também, se quiser, colocar uma gotinha de cola. Por hora, estarei deixando assim. E aí, a base fica assim, a guirlanda. Ainda vou fazer mais um detalhe para dar um charme especial. Estarei utilizando aqui um fio de lã, que ele é todo coloridinho. E aí, estarei utilizando para fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. Então, aqui, sempre iniciando aqui na parte de baixo do meu trabalho, vou introduzir a agulha no meio desses pontos baixíssimos com a cor champanhe. Trago aqui essa pontinha de fio para cima, deixo aqui uma pontinha reserva e vou fazendo pontos baixíssimos. Sobre cada ponto baixíssimo já feito, aqui com esse fio mais claro, o fio champanhe, eu vou fazendo outros pontos baixíssimos com esse fio de lã. Aqui também estou utilizando a agulha de número 5. É bem tranquilo para trabalhar com ela também. E vou fazendo pontos baixíssimos. Achei que dá uma vida, dá um charme todo especial aqui. Mas aí também é seu critério. Já poderia perfeitamente ficar apenas com a carreira aqui de pontos baixíssimos na cor champanhe.
mas fica a seu critério aí, é também inspiração para você. Vou seguir fazendo aqui um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. E retorno com você lá no final da carreira para a finalização dela. Feita a carreira de pontos baixíssimos com o fio de lã, chegando aqui no último ponto baixíssimo por fazer, será o ponto que eu irei simular. Vou deixar aqui uma folguinha de fio para simular este último ponto. Então, aqui já corto, retiro aqui o fio do novelo e vou conduzir essa pontinha de fio aqui por debaixo desse primeiro ponto feito. Então, trago aqui por baixo e retorno com ele de onde ele saiu. Então, agora com a agulha nesta posição, introduzo a agulha aqui no meio deste ponto e conduzo esta pontinha de fio aqui também por dentro deste ponto, formando assim o desenho do ponto. E agora, esta pontinha de fio, eu preciso trazê-la aqui para baixo do trabalho. Então, aqui, ó, insiro a agulha nesse mesmo pontinho onde está a ponta de fio e vou trazê-la aqui para baixo. E aqui por baixo eu vou finalizá-la. Então, também por debaixo de alguns pontinhos, vou trazendo essa pontinha de fio para estar arrematando. Agarrou. Trago esta pontinha de fio por debaixo de alguns pontinhos. De igual forma, vou fazer aqui também com esta pontinha, com esta outra pontinha. Trago aqui por debaixo de quantos pontos eu achar suficiente para que fique bem segura. E aí é só cortar. E aí, ficou assim. Eu achei que ficou super harmonioso essa cor a mais aqui com essa parte dos confetes do acrílico. Para fazer a alcinha que irá unir a estrela na guirlanda, eu estarei utilizando cerca de 1 metro de fio de lã. Aqui eu acredito que seja até muito, mas para ficar melhor para demonstrar para você. Aqui eu já estou com o fio dobrado. Observe aqui que eu já dobrei o fio. E aí, estarei fazendo este movimento aqui. Em um lado do fio, eu estarei enrolando para lá. Na outra ponta do fio, estarei enrolando para cá. Estarei fazendo esse movimento contrário, ó, de um lado e de outro. E vou assim enrolando este fio. Enrolo aqui todo o fio. Eu posso, no primeiro momento, estar enrolando o fio em uma direção com uma ponta e depois eu posso estar enrolando aqui nessa outra direção, com cuidado para não soltar. O meu aqui soltou várias vezes, confesso. Então, com cuidado para não soltar. Deixa esse fio bem enroladinho. Quando o fio estiver bem enroladinho, observe que aqui ele está esticado. Eu vou juntar as pontinhas dele, de forma que ele vá se unindo dessa forma. E aí, forma este trabalho aqui. Vou com cuidado para que não se solte ainda as pontinhas. Estar colando essas pontinhas aqui, essas pontinhas que, na verdade, estão aqui soltas, porque de um outro lado, a pontinha não foi cortada. Então, do lado que as pontinhas foram cortadas, eu vou passar aqui uma gotinha de cola, para que se una essas pontinhas. E aí, dou mais uma enroladinha, espero secar aqui, para dar sequência ao trabalho. Pontinhas coladas, eu só corto aqui as rebarbas. Fiz 2 alcinhas com a mesma técnica. No avesso da guirlanda, eu vou escolher um ponto. Aqui eu vou me nortear
pelo desenho do pinheiro. Então, aqui, abaixo do pinheiro, eu escolho um ponto, vou introduzir a agulha nesta posição e trazer uma alcinha desse ponto aqui, dessa forma, formando aqui uma laçadinha. E aí, eu vou pegar as pontinhas e passar por dentro dessa laçada. E vou ajustar. Só puxo aqui para ajustar, deixando essas pontinhas soltas. Vou virar aqui a guirlanda. Guirlanda já na parte do direito, eu vou pegar aqui a foto da princesinha e vou introduzir essas pontinhas aqui no vãozinho de como aqui a foto já foi mandada para mim, já foi mandada colada, porém aqui com um vãozinho entre a foto e a base, eu vou introduzir aqui essas pontinhas. Vou dar mais uma enroladinha aqui. E vou introduzir a pontinha e aqui eu vou colar por debaixo da foto. E aqui na borda da foto, estarei passando a cola. E colocando a estrela na posição que eu quero sobre a foto. Aqui na parte do avesso da guirlanda, eu me norteio aqui também pelo desenho do pinheiro, centralizo aqui para escolher um ponto. Vou escolher esse pontinho aqui, com a agulha nesta posição aqui, ó, de cima para baixo. Eu introduzo aqui neste ponto e pego uma ponta desta alça aqui. Trago aqui para cima, passo aqui por dentro e aqui eu observo o tamanho que eu vou querer que fique essa alça. Vou deixar mais ou menos assim, uns 3 dedinhos, eu acho que já seja suficiente. E agora, vou finalizar essas pontinhas. Por debaixo de alguns pontos, eu vou conduzir uma ponta de fio para um lado. Laço aqui e trago. De um lado. E também agora essa outra ponta de fio aqui para o outro lado. Por debaixo também de alguns pontos, eu vou trazer essa pontinha de fio. Aqui, correu aqui demais, eu coloco aqui novamente na posição que eu quero. Aqui eu recomendo estar colocando uma gotinha de cola, justamente para afirmar essa alcinha da guirlanda. Então, cola aqui de um lado, cola também do outro. E corta as pontinhas. Para estarmos fazendo essa estrelinha, vou estar trabalhando com o fio de lã, o mesmo fio de lã que eu utilizei para fazer aquele detalhe, esse fio de lã coloridinho. Então, vou começar aqui com o anel mágico, aqui é um anel mesmo, observe que eu passei aqui em torno do dedo.
Vou fazer aqui esse pontinho, que eu chamo de ponto fechamento, porque fecha o anel. Já considero esse pontinho aqui como o primeiro ponto baixo, farei agora mais 14 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou pegar aqui a perninha para não escapar, dar uma puxadinha. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 pontos baixos feitos, eu já posso puxar aqui a perninha para fechar aqui o trabalho. Vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, então, encontro aqui do outro lado, o primeiro ponto feito, pego aqui o fio e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu subo 4 correntes, então, 1, 2, 3 e 4. Vou saltar a última e venho aqui na penúltima e faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, eu faço um ponto baixo. E na próxima corrente, eu faço um ponto meio alto. Observe que eu fui crescendo, um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um ponto meio alto, formando assim essa pontinha da estrela. Aqui na base, eu salto 2 pontos, 1, 2, e venho no terceiro. Venho aqui no terceiro e faço um ponto baixíssimo. Feita aqui a primeira pontinha da estrela. Vou subir novamente aqui direto 4 correntes. Então, 1, 2, 3, 4. Salto a última, venho na penúltima, faço um ponto baixíssimo. Na próxima, na de baixo, vou descendo, diminuindo, observe. Aumentando, na verdade, né? Vou descendo, aumentando. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E no próximo, eu faço um ponto meio alto. Na base, eu salto 2 pontos, 1, 2, venho no terceiro e faço um ponto baixíssimo. Prendo a segunda pontinha da estrela. Farei mais 3 pontinhas como essa e retorno com você aqui no final para o fechamento da estrela. Fiz a última pontinha da estrela, eu venho aqui nesse pontinho, deixo uma folguinha para cortar e simular o último ponto. Então, já corto, puxo o fio do novelo, venho com este fio e encontro aqui o primeiro pontinho feito da estrela. E aqui eu passo, ó, por debaixo dele. Pego aqui essa pontinha, trago para cima e retorno com essa pontinha de fio de onde ela saiu, para formar o desenho do ponto. Então, agora com a agulha nesta posição, eu introduzo aqui neste pontinho e trago esta pontinha de fio aqui por dentro dele. Formando assim o desenho do ponto, simulando este último ponto. Aqui no avesso é só arrematar as pontinhas. Estrelinha feita, vou apenas colá-la aqui nessa posição.
A guirlanda ficou assim, essa delicadeza de peça, para comemorar o primeiro Natal da princesinha. Espero muito que você tenha gostado. Beijinho, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!